Bom, então vamos ver o primeiro movimento circular mais simples que tem, que a gente pode fazer, que é o MCU, movimento circular uniforme. Qual que é a característica desse movimento circular uniforme? É que a velocidade angular dele é constante. Tá? Então, essa é a característica do movimento circular uniforme, que a velocidade angular dele é constante. Se o ômega é constante e o ômega vale deslocamento angular sobre ΔT, isso implica que eu tenho se eu jogar o ΔT para o lado de lá e abrir Δθ, né, o deslocamento angular é o θ final menos o θ inicial, eu vou ter θ0 mais ômega ΔT, que é a fórmula do MCU. Olhem para ela é muito parecida com o MRU, onde no MRU eu teria a posição final é igual a posição inicial mais V ΔT. Lembra da equação do MRU? É exatamente a mesma equação, só que eu estou estudando em um movimento circular uniforme, que não trabalha com variáveis lineares, trabalha com variáveis angulares, que está aqui, ó, ângulo final é igual ao ângulo inicial mais velocidade angular ΔT. Tá bom? Essa aqui é a equação do MCU. E, enfim, isso como o ômega é constante, a aceleração angular é zero. Eu não tenho aceleração angular, ela vale zero, porque se fosse diferente de zero, eu teria variação de velocidade angular, e aí não seria constante. Tá? Então, no caso aí, a gente vai ver um MCUV, que é que o movimento circular é uniformemente variado, assim como a gente tem no MRUV aceleração constante, no MCUV a gente vai ter aceleração angular constante. E vamos ter o mesmo conjunto de equações, só que com variáveis angulares. Tá bom? A gente vai ter Torricelli para o movimento circular, com alfa constante, a gente vai ter. As fórmulas são idênticas, só que eu tenho que trocar as variáveis lineares pelas variáveis angulares, tá bom? Mas antes de eu falar sobre o MCUV, aqui tem um detalhe extremamente importante no movimento circular, que é o seguinte: olha só, eu tenho que a aceleração angular é zero, beleza? Não tem um alfa aqui. A bolinha nem ganha velocidade ao longo do círculo e nem perde. Ele vai girando com essa velocidade angular aqui constante. O único problema disso daí é que a gente agora precisa começar a olhar para as variáveis lineares desse problema. Tudo bem, eu posso ficar aqui falando em ângulos, falando em velocidades angulares, mas o fato é que eu continuo tendo nesse sistema aqui a ação das variáveis lineares. Eu tenho a posição da bolinha inicial aqui, eu tenho a posição da bolinha final aqui, tenho velocidades, não essa velocidade angular, tenho V, aquele V mesmo. É a velocidade V que aparece aqui. Então eu tenho posições, eu posso, por exemplo, aqui chamar isso aqui de posição inicial, isso aqui de posição final, certo? Então eu vou ter, por exemplo, vou ter aqui a posição final e a posição inicial com o ângulo Δθ aqui, tá? Eu tenho isso, continuo tendo. E também tenho como desenhar a velocidade aqui. O vetor velocidade ele vai ser tangente a esse ponto e tangente aqui, ó, V e V, tá? Ele sempre vai ser tangente a esse círculo, o vetor velocidade, e ele vai ser, a gente consegue verificar que o módulo, no movimento circular uniforme, o módulo dessa velocidade ela é constante. Tá? E a gente já vai entender por quê. Então, por enquanto, tenho aqui um V final, né, uma velocidade final que eu posso pôr aqui, uma velocidade inicial, sempre tangente à trajetória. Tá? O vetor velocidade sempre vai estar tangente à trajetória, então se está girando nesse sentido, o vetor V está sempre tangente em cada ponto do círculo. Então agora aqui a gente vai começar a usar um pouquinho também de geometria,
que é o seguinte, olha só, isso aqui é um setor circular, cujo perímetro aqui, ó, esse valor aqui, ó, é o perímetro desse setor circular, eu vou chamar de ΔS. Por que ΔS? Porque é o deslocamento da bolinha daqui até aqui. Esse pedacinho aqui é o ΔS, tá? É o que eu transferi esse triângulo aqui para baixo. Por que eu faço isso? Porque eu sei calcular o perímetro desse setor circular. Eu sei que, olha só, RI, esse vetor RI, ele vale R, o módulo dele é R. Vou até apagar aqui, ó. Vou escrever o R, porque ele vale R. O comprimento desses dois vetores aqui é R, tá? É R. Então, isso daqui vai ser R vezes Δθ é igual a ΔS. Isso aqui vem da geometria. O perímetro desse setor circular é o raio da circunferência vezes o ângulo, esse ângulo interno aqui que é Δθ, tá bom? De onde vem isso? Se vocês tiverem alguma dúvida, pega a circunferência de raio R. Qual que é o perímetro da circunferência? É 2πr. Então, se eu girar 360 graus, eu tenho um perímetro que é 2πr. Então, se eu girar 360 graus, o perímetro da minha circunferência é 2πr. Se eu girar um ângulo Δθ, vale x. Uma regrinha de 3. Uma regrinha de 3 que te dá essa fórmula. Tá bom? Onde em vez de x aqui, né, se eu girar Δθ, eu vou ter um ΔS, um perímetro circular, do setor circular, é calculado dessa forma, com uma regrinha de 3 mesmo, tá? Então, só um comentário aí para quem ficou desconfiado dessa fórmula. Só usar uma regrinha de 3. Bom, então, se eu dividir pelo intervalo de tempo os dois lados dessa equação, eu vou ter que R Δθ sobre ΔT é igual a ΔS sobre ΔT. Com essa fórmula, eu começo a ter começo a escrever agora em termos... Eu tinha deslocamentos angulares. Isso aqui, ó, é uma relação entre deslocamento angular com deslocamento linear. Esse ΔS é esse deslocamento linear que está aqui. Eu acabei de estabelecer uma conexão entre o deslocamento angular com o deslocamento linear, que a gente estava conhecido, a gente estava acostumado com esse deslocamento aqui, ao contrário desse novo que eu acabei de falar. Então, a partir dessa fórmula, eu divido tudo por ΔT, e aí o lado esquerdo vai virar um R ômega, e o lado direito vai virar V. Certo? Então eu estabeleço essa equação aqui, ó, que a velocidade linear dessa bolinha, para vir daqui até aqui, ela é igual ao raio da circunferência multiplicado por essa velocidade angular. Então é mais uma fórmula que eu tenho conectando variáveis lineares com variáveis angulares. E agora sim, aplicado a um MCU, onde a velocidade angular é constante, implica que a velocidade, o módulo da velocidade também é constante. Esse VI e esse VF, eles valem o mesmo módulo. É o mesmo módulo, é o mesmo valor, porque o ômega é constante no MCU. Então esse V é igual a esse, tá bom? Olha só, então se eu acabei de encontrar que a velocidade é constante, vocês poderiam pensar então que qual é a aceleração para esse movimento circular uniforme? Se V é constante, eu seria induzido a pensar que a aceleração é zero. Né? Se V é constante, A é zero. Tomem cuidado, porque o que é constante aqui é o módulo do vetor velocidade. Porque olha só, nesse ponto inicial, o vetor velocidade aponta nessa direção. Nesse caso aqui, aponta para cá. Portanto, olha a diferença que eu tenho na direção do vetor velocidade. Para eu produzir variação na direção do vetor velocidade, isso só acontece sob a ação de uma aceleração. Então, esse V que está apontando nesse sentido, ele só vai passar a apontar nesse sentido aqui depois de um intervalo ΔT,
se atuar nessa partícula alguma aceleração. Eu preciso ter aceleração. Embora o módulo desse vetor seja constante, aqui é v e aqui é v, em módulo, a direção mudou. E para ter variação na direção do vetor velocidade, somente com a aceleração, tá bom? E é isso que a gente vai calcular. Então no MCU a gente tem que a aceleração angular é zero, mas a aceleração linear não é zero. Existe uma componente aí na aceleração que não pode ser zero. E é o que a gente vai encontrar agora, tá bom? Como é que a gente faz isso? Então é o seguinte, eu vou apagar essa parte, na verdade eu vou apagar essas equações aqui, e se eu precisar de alguma delas eu volto a escrevê-las, tá? Então, só rapidinho aqui. Bom, então olha, repara bem nessa figura aqui que está aqui. Se a bolinha gira de um ângulo delta θ, imaginem que o vetor velocidade ele tá fixo junto com o vetor posição. O vetor velocidade sempre é perpendicular à posição. Então, olha só, se eu giro o vetor posição de um ângulo delta θ, o vetor velocidade também vai girar esse mesmo ângulo delta θ, tá? Porque eles estão conectados, uma coisa com a outra. Como se fosse assim, ó, uma barra em L. Deixa eu pegar, tentar imaginar aqui, por exemplo, ó, imaginem uma barra em L assim, desse jeito. Se eu girar 30 graus essa barra horizontal, e elas estiverem grudadas uma com a outra, se eu girar 30 graus, essa barra verde aqui, essa caneta verde, também vai girar 30 graus. O ângulo que eu giro essa barra azul é o mesmo ângulo que essa caneta verde vai girar também. Elas estão conectadas uma coisa com a outra. Se eu giro 90 graus, esse aqui também gira 90 graus. É o que acontece aqui com o vetor velocidade. Se eu girei Δθ, esse vetor velocidade também vai girar Δθ. Então, manipulando um pouquinho aqui os vetores, ó, um está apontando um pouquinho nessa direção. Então, vou colocar aqui. Deixa eu colocar. Tentar escrever um pouquinho parecido aqui, ó. Esse aqui é o nosso VI, e esse aqui é o VF. É o nosso outro V. Lembrando que esses dois vetores têm o mesmo comprimento, tá? Eu dei um zoom aqui nos vetores. Aqui é o VI e aqui é o VF, cujos módulos são iguais. O módulo de VF é igual ao módulo do VI. Aqui é o ângulo Δθ que eu falei, e aqui tem até, eventualmente, eu poderia até fazer um setor circular aqui para esse caso aqui. E aqui o que eu vou fazer aqui agora é unir a velocidade inicial com a velocidade final. Isso aqui vai ser o meu ΔV, a variação de velocidade. Esse ΔV aqui ele é importante porque lembra que a aceleração, vetor aceleração, o vetor aceleração ele é igual a ΔV sobre ΔT. Então, isso aqui da cinemática. A cinemática é que vocês já viram nas aulas anteriores. Aceleração é a variação da velocidade no tempo. A variação da velocidade, no caso do movimento circular uniforme, está aqui. É esse ΔV que está aqui. Então, para onde apontar esse ΔV é para onde vai estar apontando essa aceleração. Tá bom? E o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, é considerar um ângulo Δθ muito pequeno no sentido que esse deslocamento angular vai ser muito pequeno, e esse pedacinho ΔV aqui ele vai ser próximo ao setor circular, ao perímetro desse setor circular, porque o perímetro desse setor circular, que é esse trechinho aqui, ó, o perímetro vai ser V vezes Δθ é igual
a esse trechinho aqui que eu vou chamar até de... esse trechinho aqui eu vou chamar de delta U, tá? Deixa só para ficar claro aqui, ó, para vocês. O delta U é esse trechinho aqui, ó, o perímetro do setor circular. E o ΔV é essa linha reta aqui que une esse ponto com esse, tá bom? No limite em que esse deslocamento angular ele vai a zero, no limite em que isso aqui é muito pequeno, ΔV é aproximadamente a ΔU. ΔV é aproximadamente igual a ΔU, tá bom? No limite Δθ indo a zero. Tá? Então, no limite em que o deslocamento angular vai a zero, eu tenho que o ΔV ele é aproximadamente igual a ΔU. No limite é idêntico, tá bom? No limite vai ser exatamente igual. E eu não vou entrar em muitos detalhes, porque aí, enfim, eu teria que falar de derivada, mas eu estou evitando, estou contornando as derivadas e as integrais aí para demonstrar esses resultados, tá bom? Então, como nesse limite uma coisa se confunde a outra, eu vou dizer então que o ΔV vai ser igual a V vezes Δθ. E aí, olhando apenas para o, não para o vetor aceleração, mas apenas para o módulo dele, o módulo da aceleração, eu consigo trocar, isso aqui, se o ΔU é igual a ΔV, eu consigo trocar então ΔV por V vezes Δθ. E tudo isso dividido por ΔT. Tá? Tem o ΔV é V vezes Δθ e tem o Δθ aqui embaixo. Portanto, a aceleração agora que eu vou pôr um índice CP aqui, eu já vou dizer por que é CP, a aceleração CP vai ser V vezes Δθ sobre ΔT é ômega. Eu tenho essa expressão, que é igual, isso aqui é igual também, lembra que V é igual a R vezes ômega? Então eu vou ter R vezes ômega ao quadrado. Tá? São as duas fórmulas, eu posso trocar, em vez de trocar o V, eu troco o ômega. Ômega é V sobre R. Então tem uma terceira equação aqui, que é V quadrado sobre R. Então, essa aceleração no movimento circular uniforme, ela é igual a V ômega, R ômega ao quadrado, ou V quadrado sobre R. Tenho três fórmulas para encontrar essa aceleração. Então, o que a gente aprende aqui no movimento circular uniforme? Embora o módulo da velocidade linear da partícula descrevendo o movimento circular uniforme seja constante, e é constante, o módulo desse V ele é constante, ele não muda, o que muda é a direção dele em função do tempo. E o fato de mudar a direção do vetor velocidade implica que tem que ter uma aceleração. E essa aceleração está aqui, ó. É essa aceleração que a gente acabou de calcular, tá bom? Ela tem essas três fórmulas para se encontrar ela. E agora só está faltando encontrar para onde está apontando essa aceleração. Essa aceleração ela vai estar apontando, vocês têm que observar a figura aqui, ó, essa figura aqui. Quando esse ângulo é muito pequeno, o delta V, ó, nesse caso aqui, vai ser um pouquinho difícil explicar usando a figura, eu acho que é mais fácil explicar aqui, ó, usando, isso aqui é um triângulo isósceles, tá? Vamos lá, ó, num triângulo isósceles, vou pegar uma caneta melhor aqui. Num triângulo isósceles, isso aqui é V, isso aqui é V, isso aqui é o ângulo delta θ.
A soma interno dos ângulos tem que dar 180 graus, e num triângulo isósceles, esses ângulos aqui são iguais. Então eu posso chamar isso aqui de beta, esses dois ângulos aqui. Então eu tenho 2 vezes beta mais delta θ, isso aqui tem que dar 180 graus. Sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então eu tenho que, no limite que delta θ vai a zero, o beta vai a 90 graus. Estranho, né? Aqui ser 90 e aqui ser 90 é equivalente a essas duas retas serem paralelas. E é exatamente isso que ocorre nesse limite. No limite que o deslocamento angular vai a zero, essas duas retas aqui são paralelas. E a gente pode usar uma aproximação aqui de que de fato elas são paralelas. E aí, o que isso implica? Implica que, lembra que eu tô querendo calcular a direção da aceleração, esse ACP. Eu quero calcular essa direção, porque aqui está o meu ΔV. E para onde aponta a variação da velocidade é para onde vai apontar esse vetor aceleração. Né? Lembrando que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, para onde apontar esse vetor é para onde vai estar apontando a aceleração. E se eu acabei de verificar que nesse limite o deslocamento angular é muito pequeno e o beta vai a 90 graus nesse limite, é como se eu tivesse aqui um 90 graus aqui e 90 graus aqui. E lembra que isso aqui é esse vetor velocidade. Então, se eu estou trabalhando com o ΔV perpendicular ao vetor velocidade, ele só vai poder estar na direção radial. Ó, se o meu V está aqui, ó, o ΔV ele vai estar nessa direção aqui, ó. E a mesma coisa para esse VF aqui, ele vai estar nessa direção aqui. Lembra que eles têm que estar na direção, olha só, aqui o VI é como se estaria a setinha aqui e a setinha aqui, certo? O ΔV, ó, ele vai fazer 90 graus, se você reparar nessa figura e tentar fazer analogia aqui com esse, ó, se o VI está apontando para cima, o ΔV, ó, ele vai estar apontando para dentro aqui, ó, e vai fazer um ângulo de 90 graus para dentro. Vai estar aqui, ó, o ΔV vai estar aqui. Entenderam? Ele vai estar apontando para dentro, apontando para o centro da circunferência, não para fora. E a mesma coisa aqui, ó, o VF está aqui, olha só o ΔV, ele faz um ângulo de 90 graus aqui, ó, ele tem que estar nessa direção aqui e ele tem que estar apontando para o centro da circunferência. Tá? Tentem visualizar isso, é uma das formas que dá para vocês encontrarem que o ΔV, a variação da velocidade, essa variação ΔV aqui que vai ter do vetor inicial velocidade aqui para esse vetor final para velocidade, esse ΔV vai estar apontando para o centro da circunferência, tá bom? E isso define a aceleração. Então, o vetor aceleração, que agora eu vou chamar de ACP, o vetor aceleração CP. E por que CP? A gente usa o nome aceleração centrípeta para essa aceleração aqui que faz o vetor velocidade mudar em função do tempo. E centrípeta porque aponta para o centro. Tá? E é uma aceleração que aponta para o centro da circunferência. Então é centrípeta. Isso aqui vai ser igual a... Pode pegar qualquer uma das fórmulas aqui, eu vou pegar a mais comum, que é V² sobre R, apontando para o centro da direção radial, para o centro da circunferência. O centro da circunferência a gente vai chamar de R chapéu e pôr um menos aqui. Por que menos? Porque aponta na direção radial. Isso aqui é uma forma vetorial que eu agora vou explicar para vocês como é que são os vetores unitários no movimento circular, tá bom? Então, aguenta firme aí, só tem um último comentário sobre o movimento circular. Então, ó, vamos voltar aqui a analisar o movimento circular aqui, ó. Então, eu tenho um vetor posição da partícula aqui que eu vou chamar de
de R. É um vetor posição R. Também tem o vetor velocidade aqui, nesse ponto. E acabei de falar para vocês que no movimento circular uniforme a gente também tem uma aceleração, a aceleração centrípeta apontando para o centro aqui dessa circunferência. O A vai estar aqui, tá bom? Tudo bem? Então, olha só. Vou pôr aqui a CP, né? A CP. E aqui agora é importante o sistema de coordenadas que é mais conveniente na hora de estudar o movimento circular não é o sistema de coordenadas cartesiano. No caso do movimento circular em duas dimensões, o sistema de coordenadas mais útil para descrever esse movimento é o sistema de coordenadas polar, que ele é em função do raio, da distância que a partícula está para a origem do sistema de coordenadas, e o ângulo. O ângulo, por exemplo, para eu determinar a posição desse objeto nesse ponto aqui, eu falo que ele está a uma distância r no ângulo de 10 graus, supondo que seja 10 graus aqui, que faz com a horizontal. Então, em vez de falar em x e y, eu falo raio e ângulo. Esse é um sistema de coordenadas polar, que ele funciona da seguinte forma. Eu pego, por exemplo, a posição, o vetor unitário na direção radial. Eu ponho a linha que une aqui o centro da circunferência até o ponto onde o objeto está, eu chamo de R chapéu. Esse R chapéu é um vetor unitário que indica a direção para fora do centro da circunferência. É essa direção radial que a gente fala, é a direção apontando do centro da circunferência para fora. E a gente tem a direção angular, que é o θ chapéu. A gente tem a direção que a gente chama de θ chapéu. Θ chapéu, que é inclusive para onde está apontando a velocidade. Velocidade V aqui, ó, tá aqui. Eu não sei se todo mundo consegue entender que o meu x é o R chapéu aqui, tá nessa direção, que faz um 90 graus com θ chapéu, tá bom? E aí eu consigo escrever que o vetor posição usando esse sistema de coordenadas vai ser a distância que ele está para a origem, que é o raio dessa circunferência, na direção R chapéu. Esse é o vetor posição. Aqui eu estou trabalhando agora com as variáveis lineares, tá? Aqui são as variáveis comuns, tá? O vetor posição é esse daqui. O vetor velocidade vai ser igual a um V, módulo V, na direção angular, θ chapéu. Esse aqui é o vetor velocidade. É o vetor velocidade comum mesmo, o que vocês viram na cinemática para o movimento retilíneo. E tem a aceleração agora, que a gente viu que no MCU, essa aceleração é um ACP na direção radial. E aí tem um menos aqui, porque essa aceleração centrípeta aponta para o centro da circunferência. Vetor aceleração. Onde V é igual a R ômega e a aceleração é V quadrado sobre R, é V ômega e é R ômega ao quadrado, aquelas três equações. Esse aqui é o ACP, tá? Tá bom, então esse é o resumo do movimento circular uniforme.
Você tem, é claro, tem as equações aqui para o deslocamento angular e para a velocidade angular. E a aceleração angular é zero, mas tem a aceleração centrípeta. Em todo movimento circular sempre vai ter a aceleração centrípeta, ela sempre vai estar ali presente. Então, guardem isso, eu não vou... Agora eu vou falar do MCUV e a aceleração centrípeta vai também estar presente no MCUV. Tá bom? Então é o que eu vou fazer isso agora, tá bom? Então, para encerrar a aula de hoje, eu vou falar sobre o MCUV. O MCUV, ele ocorre quando a aceleração angular é constante. Bem parecido com o movimento retilíneo, né? No movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho que a aceleração é constante. Aqui eu tenho alfa constante. E se alfa é constante, eu tenho que, sendo alfa constante, isso aqui lembra que é delta ômega delta t. Isso implica que a velocidade angular em função do tempo é a velocidade angular inicial mais alfa delta t. É o nosso v igual a v0 mais at. No MRUV, só que agora estou em variáveis angulares, eu tenho essa equação para velocidade angular. E eu tenho também a equação de Torricelli, que dá para demonstrar, 2 alfa delta θ. Tá vendo? É exatamente igual à equação do MRUV, só que eu troco velocidade por velocidade angular e troco a aceleração angular, troco a aceleração por aceleração angular e o deslocamento por deslocamento angular. Exatamente a mesma equação. Essa aqui é a equação de Torricelli para o movimento circular, uniformemente variado. Só vale para isso. E finalmente, eu tenho a equação do sorvetão aplicado para o movimento circular uniformemente variado, para o MCUV, que é θ de t igual a θ0, posição angular final é igual a posição angular inicial, mais a velocidade angular inicial, t, mais meio de alfa t ao quadrado. Então, são essas as equações do MCUV que vocês vão utilizar, muito parecidas com o MRUV, só que usando variáveis angulares. E agora só está faltando dizer como é que eu lido com a aceleração. A aceleração, lembra que eu falei que a aceleração centrípeta ela sempre vai estar presente. Ela vai estar presente em todo o movimento circular. Então agora o que eu preciso tomar cuidado? No MCU não tinha aceleração angular. Aqui vai ter a aceleração angular e ela é constante. Então aqui eu tenho que tomar um certo cuidado na hora de encontrar o vetor aceleração, porque além de uma componente radial, que é a centrípeta, vai ter uma componente angular também. Então é isso que vocês vão ter que prestar atenção na hora de estudar um MCUV. Vamos ver como é que fica. Então eu vou apagar essa partezinha aqui, sem precisar cortar o vídeo aqui, né? Vamos fazer aqui rapidinho nesse pedaço aqui, que é o seguinte: eu tenho uma componente radial para aceleração, que é menos a aceleração centrípeta na direção radial. Lembra daquela direção radial? Aponta para o centro da circunferência, esse termo da aceleração. Esse alfa aqui, ele vai fazer aumentar a velocidade angular ou diminuir. Lembra que eu discuti se o alfa está a favor da velocidade angular, se ele está na mesma direção que a velocidade angular, ele vai aumentar a velocidade com que aquele objeto está rodando. Se ele estiver ao contrário da velocidade angular, ele vai freando e eventualmente vai até fazer o objeto girar no sentido contrário. Então esse alfa aqui ele vai estar na direção angular. Ele não vai se misturar com posso até desenhar aqui, ó, nosso objeto aqui, que vai ter uma aceleração centrípeta apontando aqui para o centro,
que é esse carinha aqui, esse vetor aqui na direção radial, e vai ter, se eu considerar, né, que está gerando uma aceleração angular constante nesse sentido, eu vou ter uma aceleração angular, que eu vou chamar de Aθ, tá? Só para dizer que é uma aceleração angular, e esse Aθ vale alfa, θ chapéu, tá bom? E só para concluir esse conjunto de fórmulas que vocês têm agora disponível, é só lembrar o seguinte, S continua sendo R, delta S continua sendo R delta θ, V continua sendo R ômega, e agora a gente vai usar aqui a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então a gente tem, a partir dessa fórmula também, a gente tem que ΔV é igual a R delta ômega, certo? Deixa eu apagar aqui para garantir que vocês estão enxergando. A partir dessa fórmula aqui, a gente tem que ΔV é igual a R delta ômega. Não sei se vocês estão enxergando aí. Vou escrever, vou apagar isso aqui. Então eu vou ter, a partir dessa fórmula aqui, eu vou ter ΔV, é só calcular a velocidade final menos a velocidade inicial, vai ser R delta ômega. Que se eu dividir por ΔT em ambos os lados dessa equação, isso aqui é a nossa aceleração. É uma aceleração. O lado direito vai ser R alfa. Isso aqui é o R alfa. Essa aqui é a nossa aceleração angular. Esse vetor Aθ aqui, ele também ele não tem esse vetor aqui. O módulo dele vai ser igual a R alfa. O módulo desse vetor aqui, Aθ, é R alfa. Eu consigo substituir aqui e ponho que Aθ é igual a R alfa θ chapéu. Desculpem aqui, isso aqui tá equivocado. Isso aqui na verdade é o módulo, né, desse ângulo que eu estava querendo calcular. Tá? Aθ é igual a R alfa na direção θ chapéu. Tá? Não é o alfa aqui. Tá bom? Eu tinha colocado alfa, mas não era o alfa aí. Ainda era a componente angular da aceleração. Tá? Então, o vetor aceleração no movimento circular uniformemente variado, ele vai ser igual a... Deixa eu apagar aqui. O MCUV tem esse detalhezinho, tá, gente? Que vocês precisam levar em conta. Que o vetor aceleração no MCUV, ele tem uma componente radial, que é a aceleração centrípeta, que é menos V quadrado sobre R na direção radial, mais um R alfa na direção angular. E aí, qual é o módulo do vetor aceleração? O módulo do vetor aceleração vai ser V a quarta sobre R quadrado mais R ao quadrado alfa ao quadrado, tira a raiz. Então, isso aqui é um vetor, cujo módulo vai ser a soma do quadrado das componentes e a raiz quadrada. Tá bom? Não se esqueçam de que no MCUV, além da aceleração centrípeta, eu também vou ter uma componente angular, que é a aceleração angular. Tá bom? Que vocês precisam levar em conta. Gente, isso é tudo sobre o movimento circular. Eu acho que a aula já está ficando um pouquinho extensa, então eu vou, como eu falei, eu vou colocar os exemplos de forma separada e a gente resolve uns 3 ou 4 exercícios, eu vou resolver para vocês, mas eu espero que vocês me mandem algum exercício da lista ou alguma dúvida que tenha surgido aí em algum exercício que vocês tentaram fazer, me mandem que eu faço isso de forma separada para não deixar o tamanho do vídeo tão longo, tá bom? Então essa é a parte
da teoria que a gente tem. Infelizmente é muita coisa mesmo para vocês aprenderem. Enfim, eu estou revivendo todas essas fórmulas aí que tem no movimento circular. Estou trazendo de volta, né, a aceleração centrípeta, essa velocidade angular, a aceleração angular. Então tudo isso está voltando, porque a gente vai, no curso de Física 1, a gente estuda bastante rotação, principalmente na última parte do curso. Então essas são as coisas que já é bom vocês relembrarem, né, o que é uma velocidade angular, o que é uma aceleração angular, como é que a aceleração angular conversa com a aceleração linear, né, enfim, como é que a velocidade angular conversa com a velocidade linear, que é por essa fórmula aqui. Então tem todas essas equações que vocês precisam estar atentos ao que está acontecendo no movimento circular, além do movimento de projéteis, né, que vocês também já devem ter estudado isso no ensino médio, mas agora vai voltar aqui de novo para vocês reforçarem, né, treinarem novamente a como estudar esse tipo de movimento, porque a gente está iniciando aí, vocês estão iniciando aí o curso de engenharia, e o curso de Física 1 serve para começar a destacar aquilo que vocês veem no ensino médio, a destacar as coisas importantes na formação de um engenheiro. Então, estudar os movimentos mais simples que podem ocorrer na natureza, como o movimento de projétil, como o movimento circular, é uma coisa importante de vocês saberem como engenheiros, porque vai chegar um pouquinho mais lá ali na frente, vocês vão começar a estudar movimentos mais complicados, que pode ser que eles sejam composições aí de movimento circular, pode ser o tratamento que vocês vão usar para estudar um determinado movimento. Ele é muito parecido com o tratamento que a gente fez para o movimento de projéteis. Então são habilidades aí que eu estou tentando explorar aí com vocês para que vocês comecem a se acostumar com esse monte de equações, tá bom? E como chegar nelas, como chegar nessas equações, como entender profundamente essas equações, porque vocês vão ver que nas atividades eu não vou pedir nenhuma demonstração do que eu fiz aqui agora, mas geralmente as atividades ela vai além de usar fórmula. Ela puxa um pouco de como essa fórmula ela pode ser usada para resolver o problema. Esse é o tema das atividades, em que situações eu posso usar as fórmulas, né? Não é simplesmente eu tenho essa fórmula e tenho um enunciado e eu uso essa fórmula. Não, vocês têm que pensar em que situação vocês podem usar a fórmula, né? Essa é a coisa a mais que eu tento trazer nas atividades. Então eu faço todo esse desenvolvimento teórico aqui para que vocês acompanhem passo a passo a ideia que está por trás dessas equações, porque vai chegar na hora da atividade, vocês vão usar bastante essas ideias. Na hora de estudar um projétil lá na atividade, o movimento de um projétil, vai além de pegar a fórmula e usar ela. Vocês vão ter que ali pensar em como usar, de que forma usar, e vocês só vão conseguir ter esse nível de intimidade ali com a equação se vocês verem de onde elas vêm. Então é isso que eu tento fazer aqui nas aulas teóricas, deduzir essas equações para que vocês vejam exatamente de onde elas surgem, porque aí vai ficar mais fácil depois na hora de usar essas equações nas atividades. Esse é o meu objetivo, tá bom? Com essas aulas teóricas aqui, onde os exemplos eu vou fazer de forma separada para não deixar o vídeo aí com 3 horas de duração, tá bom? Então só vai ver o exemplo quem realmente tiver interesse, ou melhor, ou só vão ver o exemplo e deixar a parte teórica de lado. É uma opção que vocês podem fazer também, mas eu não recomendo, porque vocês já devem ter percebido que a atividade vai além de pegar a equação e pegar a fórmula e usar ela, tá bom?
Eu considero que a parte teórica aqui eu tento fazer com o máximo de detalhes para que vocês entendam de onde elas vêm, tá bom? Então esse é o meu objetivo. Gente, eu vou parar aqui porque a aula já deve estar enorme e, tentem ver essa aula na quarta-feira. Acabando a aula, venham e assistam a minha aula onde eu vou estar tirando dúvidas, tá bom? E comentando um pouquinho sobre a atividade da semana. Então, é isso, movimento de projéteis, movimento circular, foi o que eu falei na aula de hoje, e tem vários vídeos aí na internet que vocês podem ver sobre esse assunto, talvez até muito melhor explicados do que eu fiz aqui agora. Procurem entender da forma como vocês acharem melhor como descrever o movimento de projéteis e o movimento circular, tá bom? Então, é isso. Até a semana que vem.